o dinheiro ele vai demorar para voltar, né? Então, acho que isso é bem importante. Obviamente, quem troca liquidez e aceita tamanho risco está buscando um retorno superior, né? Inteligência e capital intensivo são fundamentos que a Astela Investimentos carrega em sua tese. Startups nas fases iniciais do negócio, que são investidas pelo fundo de Venture Capital brasileiro, levam além do cheque a experiência de um time composto por gente com longa trajetória na economia digital. Com mais de 50 investimentos realizados em 12 anos, a Astela teve em seu portfólio empresas que conquistaram grande projeção no Brasil, entre elas a RD Station, a OMI e a Salve. Nosso convidado de hoje é um dos sócios do fundo, o investidor Daniel Chalfon. Bom, você já me conhece, eu sou o Rui Gonçalves e esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente se vê depois da vinheta. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Olá, Daniel. Muito bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria já começar conversando com você, já falando um pouquinho da sua trajetória. Lá atrás, quando a internet ainda era mato, você foi o cara de agência que comprou um primeiro banner vendido no universo online. Conta essa história. Como é que tua vida começou a se enrolar com a vida da internet, das empresas digitais? Não sei como você descobriu isso, mas é verdade. Bom, vamos lá. Obrigado aí pelo convite, obrigado a todo mundo que estiver ouvindo e assistindo a gente. Eu comecei minha vida como publicitário bastante cedo, né? Comecei minha carreira numa agência multinacional chamada McCann Erickson, aos 19 anos. E muito cedo, naquele momento, né, a internet nascia, eu acho que comecei a navegar, assim, ainda pré-internet, né, no mundo das BBS e tudo mais, e tinha uma conta, assim, na época você acessava a internet via Rempack no Brasil, uma loucura, modem, enfim, old school isso aí. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muita vontade, né, de trazer essa coisa do mundo digital para a mídia, que na época sofria já grandes transformações, assim, TV a cabo chegando no Brasil, e aí, na época, surgiu o Universo Online, já despontando aí como principal portal, né, desde o início no país, e aí eles me procuraram lá, né, eles vendiam half banners, né, tinham 3 half banners na home, que era uma home estática, não tinha notícia na primeira página, naquela primeira versão, e aí um era Global One, que era o server, o provedor, né, de infraestrutura para o UOL, uma permuta, algo assim, o outro era o Bradesco, que provavelmente era o credor ali da operação, que estava financiando a operação, e também era uma permuta, e o outro era a GM, que era cliente da agência. Eu fui lá, vendi essa ideia de entrar na internet, o cliente gostou, a gente demorou 1 mês para entregar um GIF animado de um half banner ali, que só fazia uma viradinha ali na gravatinha da Chevrolet, que era um negócio completamente novo ali, ninguém sabia o que fazer com aquilo. Ficou bastante tempo, tá até no Web Archive ali, se procurar ali, essa homepage ainda tá por lá. Cara, como é que você conseguiu convencer o primeiro cliente? Uma tremenda, uma empresa tradicional, arcaica. Não me lembro, cara. Não me lembro, mas eu me lembro de uma coisa engraçada, assim, na época a agência tinha um presidente dinamarquês, um cara super sério e tal. E a gente estava lá um dia trabalhando no sábado, assim, tava ali trabalhando no computador na mesa do meu chefe ali, do vice-presidente, né? Eu era assistente do assistente ali. E aí eu falei, gente, deixa eu mostrar um negócio para vocês, um negócio chamado internet, né? Trouxe um modem de casa, CD na época para instalar, dial-up, não me lembro o que era exatamente. E aí eu fui lá, configurei o computador do meu chefe na época para acessar a internet, aí a gente acessou, aí chama lá o presidente para ver, que estava lá também naquele sábado trabalhando, fui lá, digitei lá, www, na época Yahoo, né, e ele falou, mas o que é isso? Eu falei, internet. Eu falei, mas o que eu faço com isso? Eu falei, sei lá, digita qualquer coisa aqui, né, e o que você quer? Aí ele falou, não, põe aí John Lennon, né, e aí eu digitei lá, John Lennon, e dei enter, e ficou carregando, e nada acontecia, e eu ali suando, o presidente da agência aqui, e aí
Ele pegou, viu que o negócio ia demorar, ele desceu, acho que a gente estava no segundo ou terceiro andar, alguma coisa assim, ele desceu, pegou o elevador, foi até o carro, pegou um CD do John Lennon no carro, voltou, e a página ainda não tinha carregado. Ele falou, grande coisa esse negócio de internet, eu vou mais rápido até o carro, jogou o CD e ficou por isso mesmo, e o resto da história. Ele tinha que ser o assistente do assistente, porque era um garoto, né? Vendo isso e sentindo que aquilo ali tinha uma novidade legal para surfar, né? É meio que feeling, né? E depois de 20 e tantos anos que isso aconteceu, hoje você é investidor de empresas digitais. Cara, o que você viu nesses 20 e tantos anos acontecendo? Você foi testemunho ocular da história? Eu sempre gostei muito de internet, sempre gostei muito de digital e tudo mais. Eu fiz uma carreira em publicidade, né? Uma boa carreira, acho que deu para fazer bastante coisa. Lá pelos idos de 2004, 2005, eu empreendi uma agência que a gente abriu ao lado dos meus cofundadores na época, lá em MPM. Essa agência acabou se fundindo com outra agência, a Loduca. Acho que a gente fez uma gestão bastante bacana, assim, acabou vendendo a agência em 2016. Mas em 2008 eu comecei a buscar o mercado de tecnologia como investidor anjo, no que hoje se chama investidor anjo, né? Na época acho que era total full, assim, né? Não fazia nada direito e tal. Fiz alguns investimentos, a maioria deu errado e tal. Comecei a me aproximar na época dos fundos. Os fundos na época se estruturavam, enfim, estava tudo começando. Foi nessa época que eu conheci a Endeavor, que eu conheci o Edson, a Astela, outros gestores também, né, de outros fundos, que na época nasciam. Gostei muito do tema, mas realmente a agência estava num momento de crescimento muito grande, assim, a gente não tinha como, né, dividir atenção nem nada. Depois acabei virando investidor até de Venture Capital, parei de investir como anjo, né, nas empresas. E aí, em 2016, quando a gente vende operação, eu tinha certeza que eu tinha tido uma boa carreira aí no mundo da comunicação e que eu não queria voltar, né? Estava satisfeito, eu achava que não ia conseguir repetir aí o que eu já tinha construído e tinha muita vontade de começar algo novo. Eu sabia que depois de tanto tempo empreendendo, eu não ia conseguir arrumar emprego, né? Acho que é um dos problemas de quem empreende muito tempo, né? Você fica ruim como executivo, essas coisas e tal. Nem tinha carteira de trabalho, essas coisas. E aí comecei a buscar os fundos, assim, para ouvir o que o pessoal tava olhando, tava investindo e tudo mais, né? E aí você começa, né, a conversar com as pessoas e tal. E aí falei com o Edson, que a gente sempre, né, esteve próximo esse tempo todo, que é o fundador da Astela, né, junto com a Lau. E aí o Edson me deu uma ideia na época de montar um fundo de Media for Equity, né? Eu falei, putz, não sei o que é isso, mas vou estudar, né? E aí é um fundo como um fundo de venture capital, mas o asset, em vez de ser capital, ele é mídia, né? E eu entendia de mídia, né? Meu background de comunicação, falando, pô, esses caras entendem de equity, eu entendo de mídia, vamos juntar, deve dar certo. Montei esse projeto, incubei esse projeto, que acabou não dando certo, mas nisso eu tomei uma decisão de virar estagiário na Astela. Então, depois de velho, eu virei trainee ali do Edson, da Laura, e o Sato, que também se juntava, já conta um pouco mais da história da gestora. Fiquei um ano ali montando esse projeto, que bem no finalzinho deu errado, e quando deu errado, eu falei, putz, né, que pena, né? Eu convivi com vocês, aprendi essa coisa do deal flow, aprendi tudo o que está acontecendo, mas deu errado o projeto. E aí eles falaram, não, mas acho que você bagunçou a nossa vida aqui pro bem, você, né, acho que tem provocado a gente, você não quer ficar? Eu falei, pô, quero. Acabei aceitando o convite para me tornar um dos sócios da gestora e tô lá desde então. Já vou fazer 5 ou 6 anos já tô perdendo a conta aqui. E nesse tempo todo aí, você olhando como é que fazia investimento, o que você aprendeu sobre startups que dão certo, startups que não dão sinais que darão certo? Acho que a primeira coisa, assim, bem significativa, assim, embora eu tivesse ligado ao mundo de tecnologia, convivendo com empreendedores, tinha feito N campanhas, né, junto com empresas de tecnologia ao longo do tempo, eu acho que a primeira coisa que eu me deparei, assim, eu achava que eu entendia do mundo de tecnologia, do mundo de startup,
convivendo com isso tudo em paralelo. E aí, acho que a primeira coisa assim, que foi bastante chocante, assim, ver que o quanto eu não entendia, né? O quanto tá com a mão, né, na massa era completamente diferente do que tá assistindo ali no camarote, né? E foi bom perceber isso rápido e entrar de cabeça, né, nesse mundo, né? Mas é bem diferente, né? Você está no conforto ali de uma empresa maior, de uma corporação e conviver com as startups, e outra coisa é você fomentar isso, você está dentro do mundo startup, né? O Venture Capital, ele tem algumas áreas, né? Ele dentro de uma gestora, o trabalho ele é dividido, né, entre originar os deals, entre investir, entre cuidar do portfólio que você está investindo e, obviamente, o fundraising, né, para você trazer o investidor para o fundo e, obviamente, a gestão da empresa, né? Afinal, é uma empresa, né? Temos marketing, finanças, né? Temos todas as atividades que uma empresa tem, né? Aquele momento, 2017, assim, um ano bem pivotal, assim, para o Venture Capital no Brasil, porque era um período onde você já tinha uma série de fundos como a gente, né, que começou em 2010, alguns começaram até um pouquinho antes, mas ainda é uma classe de ativos nova, e começava naquele momento a ganhar muito interesse do investidor, por alguns motivos, né? Primeiro, obviamente, o cenário de queda consistente dos juros que a gente vivia naquele momento, né? Segundo motivo também, acho que a transformação digital permeando N setores, né, que a gente estava vendo acontecer lá fora, não só do ponto de vista de consumo, né, e de uso da tecnologia, mas também do ponto de vista de construção de valor, né? Você via empresas centenárias liderando a Bolsa Americana, né? Então 10, 15 anos antes você tinha lá a Exxon, né? Você tinha AT&T como as principais empresas da Bolsa Americana, e de repente era Apple, Microsoft, Google, Facebook, Salesforce, né? E a Bolsa brasileira ainda muito lastreada, né, em empresas da velha economia. Então, a gente começava a ver, né, que tinha uma oportunidade ali, né? E o investidor, a gente já estava há vários anos, alguns outros fundos também, mas acho que principalmente uma base de investidores muito maior também começava a prestar atenção na classe de ativos, e naquele momento os fundos começaram a crescer bastante, o volume de dinheiro investido em startups no Brasil começava a crescer bastante, e aí começavam a se formar mais times dentro das gestoras, porque até então as gestoras eram muito pequenas, elas seguem sendo, né? Acho que nenhuma gestora tem uma estrutura gigante, né? Acho que talvez nem seja uma característica do business, mas o ponto é que naquele momento você começava a ter mais gente trabalhando na classe de ativos, porque até então eram realmente os pioneiros, aí, os desbravadores, né? E aí a Stella, que começou em 2010, nesse momento, né, com o Edson e com a Laura, nesse momento traz também o Marcelo Sato como sócio, né, que tinha sido empreendedor, foi o founder da Ciatec, foi uma investida da Stella. A Ciatec hoje é o Wall EdTech, que até hoje é a maior operação de EdTech do país. O Sato tinha cumprido o earnout dele e se juntou ao time, e eu que também chegava, né? Então ali a gente forma o time dos 4 sócios que seguem firmes e fortes aí até hoje, né? E ao longo do tempo a gente vai construindo um time hoje que está com a gente aí, nos ajudando e liderando uma série de processos aí dentro dessas 4 macro áreas, dessas 5 macro áreas de uma gestora de Venture Capital. Você, como gestor de fundo, não necessariamente é dono do dinheiro que está lá. Você não pegou o dinheiro que estava no teu bolso e colocou no fundo. Você vai captar dinheiro de outros investidores. Me conta como é que está esse cenário de conseguir captar dinheiro. Como é que ele era há alguns anos e como é que ele está agora? A gente sabe que tem muita liquidez. Tem muita gente querendo colocar dinheiro em fundos para investir em startups hoje? Tem. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, a gente é investidor dos nossos fundos, tá? Acho que é uma característica bem importante na classe de ativos é que os sócios são investidores importantes dos fundos. Então, acho que eu diria que uma parte significativa do meu patrimônio pessoal está na própria Stella, tá? Então, a gente toma muito risco na física antes da gente ofertar isso, né? Acho que a gente jamais venderia algo para alguém que a gente mesmo não estivesse participando de maneira significativa, né?
A gente, obviamente, capta dinheiro no mercado. A Stella tem uma base bastante diversificada de investidores brasileiros, né, entre institucionais, famílias e indivíduos de alta renda, né? A classe de ativos ela é uma classe dedicada a investidores profissionais, né? Então não é para todo mundo, né? Porque é uma classe ilíquida, ou seja, quem entra num fundo de venture capital, ele vai ter de 7 a 10 anos. Ali os fundos normalmente são planejados para 10 anos, às vezes eles realizam um pouco antes, mas ele vai ter o dinheiro, ele vai demorar para voltar, né? Então, acho que isso é bem importante. Obviamente, quem troca liquidez e aceita tamanho risco está buscando um retorno superior, né? O Brasil hoje tem aí uma característica, antes de falar do Brasil, acho que uma característica dessa classe de ativos no mundo todo é que a média dela não é brilhante, né? A média do retorno em venture capital, ele é medíocre, né? O problema é que o top quartile é excepcional, né? É uma das formas de investimento de maior rentabilidade que a gente tem aí no mercado financeiro, né? Então a busca do investidor é o acesso aos fundos top quartile. Lá fora, esses fundos como Sequoia, Andreessen Horowitz, são fundos que têm um waiting list de 20, 30 anos, né? Se você quiser bater na porta deles para investir, não tem. E aí o que eu acho interessante é que essa geração de fundos que tem track record no Brasil, né, que está estruturada aí, que vem aí desde a geração de 2010, 2012, alguns, é uma geração, assim, a gente tem um pelotão de elite, assim, que acho que a Stella tem o privilégio de poder estar, que é nível top quartile ou top decile global, né? Então a gente está em linha com o resultado dos melhores fundos do mundo e o acesso começa a ficar um pouco escasso, mas ainda existe acesso, né? Principalmente para os investidores maiores institucionais, né? Então existem também investidores internacionais, né, que buscam a classe de ativos, né? Porque enxergam no Brasil a chance de você ter o retorno top quartile em nível global, né, que isso vem acontecendo de maneira consistente aí nos últimos anos, né? Essa turma prova isso, né? Quem acompanha o Remessa Talks já ouviu algumas vezes os entrevistados dizendo, né, que as startups no Brasil têm um terreno fértil para crescer, porque startup normalmente resolve um problema, e problema é o que mais tem no Brasil, né? Então os investidores internacionais perceberam isso e viram que tem um potencial de crescimento, né? Mas aí vocês também fizeram recentemente uma pesquisa que fala sobre o valuation das empresas digitais no mundo como um todo, né? E o que acontece é que as empresas o valuation está subindo bastante, né? E não está sendo acompanhado pelo mesmo faturamento. Isso tem a ver com a quantidade de gente que quer colocar dinheiro em startup, quer dizer, essa liquidez grande acaba inflacionando um pouco o preço das empresas. Como é que vocês gerenciam isso para colocar na mão do investidor o dinheiro na quantidade certa? Porque independentemente da quantidade de dinheiro que você colocar na mão dele, ele vai gastar tudo, né? Na verdade, é preciso distinguir os estágios, né? A gente opera no early stage, né? Que são os estágios iniciais aí da vida de uma empresa. Então, a gente não tá investido em nada buscando uma liquidez daqui a 1, 2 anos, né? O nosso horizonte é de muito longo prazo, né? Então, é importante que, na verdade, independente de quanto a gente está pagando hoje numa startup, mas que o mercado esteja bom daqui a 7, 8, 10 anos. A gente vai passar por vários ciclos até lá, né? Então, é normal isso, né? Então, o que a gente vê, assim, sim, tem mais... Nunca houve tanto dinheiro, né, no Brasil, nem na América Latina, para se empreender, né? Acho que essa é uma boa novidade, né? Então, ano passado foram quase 9 bilhões, mais de 9 bilhões de dólares, né, investidos em venture capital no Brasil. E isso é uma boa notícia, porque nunca houve um tempo tão bom para se empreender, né? Continuam existindo muitos problemas que podem ser solucionados com a tecnologia, e são empresas que vão maturar ao longo dos próximos anos e vão se tornar os novos campeões aí da nova economia. A gente vê grandes nomes, né? A própria Remessa, aqui, um monte de gente, né, que já maturou, mas foram investimentos feitos há 7, 8, 10 anos atrás, né? Então, muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Para você virar um
virar um novo líder aí de setor. Então, o ponto do valuation no early stage, que é o nosso ponto de entrada, ele é importante no seguinte item, né? Sim, eles estão subindo, eles subiram no ano passado, esse ano eles estão mais ou menos estáveis no early stage, caindo talvez um pouco aí em função do momento todo aí de bolsa e tudo mais que está acontecendo lá fora, mas de novo tudo é cíclico, né? E o horizonte é muito longo. O que a gente vê é que alguns fatores afetam demais você empreender em tecnologia. O primeiro deles é a disputa por talento, né? O talento, principalmente na área de tecnologia, é precificado globalmente em dólar, né? Porque principalmente aí, com tudo que a gente se deparou aí na pandemia, o trabalho remoto, um developer de qualidade, ele trabalha em qualquer lugar do mundo, estando aqui, estando em qualquer lugar, né? E isso hoje afeta demais, né, o custo de uma empresa. Então, para você desenvolver um produto de qualidade em tecnologia, toma tempo, você precisa de gente de qualidade e isso custa, tá? E aí eu acho que o dólar deu uma aliviada agora, assim, mas também pode ser cíclico, né? Vocês entendem melhor aí de câmbio do que eu, mas enfim. O que eu diria é que o custo do talento vem subindo, né? E eu acho que essa é uma das grandes pressões. E aí, nesse sentido, quando o valuation sobe, você tem dois fatores. De um lado, parece que você está pagando mais caro, e tá, né? Mas, por outro lado, você também não pode diluir muito o empreendedor no early stage, que nesse momento onde os custos vêm subindo significativamente, precisa de mais capital para poder empreender, né? Se você tem um empreendedor que é muito diluído logo cedo, esse cara vai desanimar na jornada, né? Porque é muito duro empreender, né? É uma jornada muito dura. Então, se você não tem um time de founders e principalmente o time que recebe, muitas vezes abre mão de salários maiores que eles poderiam estar ganhando em incumbentes em troca de planos de ações agressivos, se você não tem o time aí como o maior beneficiado da construção de valor, provavelmente esse time vai desmotivar ao longo do tempo, vai pensar no seu custo de oportunidade. Então também você tem que balancear o custo de se construir uma companhia com a diluição do time, né? Isso tudo vem afetando, obviamente, valuation. Existe um limite, né? Existe, e como tudo na vida, né? Existem exageros para cima e para baixo, né? A gente se preocupa com isso, obviamente, até porque um valuation muito alto numa rodada inicial vai forçar o founder a seguir com esse valor bastante esticado nas próximas etapas da jornada. E conforme a empresa ela vai seguindo para uma série A, série B, série C, eu acho que só a promessa ela já não conta, né? O storytelling e tudo mais. Qualidade do time, super importante, mas você precisa demonstrar atração, você precisa demonstrar a construção das máquinas, eficiência de capital, uma série de outras coisas. Então, em algum momento, isso vai normalizar, né? Então, talvez o que a gente vai ver agora num período mais curto é uma certa normalização de alguns valuations mais no late stage, onde as empresas realmente precisam demonstrar mais tração, mais estrutura, né? A construção com eficiência, que é uma busca perene aqui da Stella, né? Mas eu entendo que no early stage a gente tem que balancear isso com os custos que são os custos, né? Os custos de servidor, né? De cloud computing, tudo isso é em dólar, né? É uma commodity global, né? E desenvolvedor, talento versus a diluição. Então não é bom, né, a gente pensar que se os preços vão cair, se a gente vai pôr mais ou menos dinheiro, né? A gente tem que sempre se preocupar, obviamente, acima de tudo, com a diluição dos founders no early stage. As empresas digitais que fizeram seus IPOs, elas tiveram aí uma valorização bem grande, mas quando o mercado deu essa chacoalhada aí, principalmente agora nos últimos meses, o valor delas no mercado caiu bastante, né? Elas tiveram uma depreciação muito grande nos seus valores. Isso afeta, de alguma forma, a visão de vocês? Ou, como você disse, visão de extremo longo prazo, então sobe e desce e vai ter mesmo? Como eu te falei, eu acho que, obviamente, tem um impacto, primeiro, no late stage, né? Quando a gente olha o movimento aqui, pelo menos desses primeiros 4 meses do ano, a gente vê que teve uma pequena queda no investimento de venture capital, trimestre a trimestre aqui, mas não no early stage. Ele segue crescendo, os tickets médios cresceram também,
né? Então a gente teve um crescimento aí nesse trimestre, se não me falha a memória, na hora de 30%, 35% no early stage, né, no Brasil. Então, assim, a gente continua muito otimista, perdão, com o early stage no Brasil, justamente porque tem muito valor para ser criado, muito problema para ser resolvido, né? E acho que, acima de tudo, porque hoje, eu costumo dizer, mas o empreendedor é o novo rockstar, né? Então, quando eu era garoto, eu queria ser rockstar, né? Era bacana, né? Isso. Todo mundo queria ter uma banda nos anos 80, agora quer ter uma startup. Eu estou tentando até hoje, não deu certo. E isso mudou, né? Hoje o empreendedor é o herói, né? E é muito bacana. Eu acho que o Brasil tem muitos heróis, né? Eu acho que o que é incrível é que esses heróis se inspiraram nos americanos, nos europeus, na última geração, e hoje eles são os heróis, né? Pessoas como Dani Juniski da Salve, o Eric Santos da RD, o Marcelo Naomi, né? A turma da Vetex, da Zenvia, né? Davi Vélez no Nubank, Sérgio, Creditas, eu acho que todos esses caras são os heróis, né? Então você vai nas faculdades hoje, você vê os jovens, eles querem ser como eles, né? Porque eles veem um caminho novo, eles veem uma capacidade de construir algo novo, né? E ao mesmo tempo construir muito valor para si e para a sociedade, né? Ao longo desse caminho. Então a gente segue muito animado porque a qualidade do empreendedor vem crescendo demais, né? Não só porque você tem uma geração sempre nova de gente chegando querendo empreender, mas principalmente porque você tem vários empreendedores de sucesso, ou às vezes também que não conseguiram um grande sucesso, mas que têm experiência, né, que aprenderam e vão começar um novo ciclo, né, e esse novo ciclo com muito mais conhecimento, muito mais velocidade, então são empreendedores mais experientes. E você também tem times que talvez não foram os empreendedores dessas empresas de sucesso que a gente convive hoje, mas que fizeram parte do founding team e que vão aí tentar sua jornada como empreendedores agora, né? Então hoje a quantidade de pessoas querendo empreender com muito mais qualidade e conhecimento é muito maior. Isso vai trazer mais velocidade, né? Então, e obviamente mais assertividade aí também ao uso do capital. Então a gente está bem animado com o early stage, apesar aí de tudo que a gente está vendo, entendendo até que esse movimento macro ele é cíclico, né? E aí uma característica da classe de ativos, se a gente olhar o movimento macro aí nos últimos 30, 35 anos, né? Variação de PIB, tudo, a correlação é nenhuma com Venture Capital, né? Venture Capital é um troço meio insular ali, porque como você está lidando com um negócio de muito longo prazo, né? Obviamente é importante que você tenha um cenário favorável para gerar a liquidez no momento, né, que você estiver investindo daqui a 7, 8, 10 anos, quando você for buscar liquidez, né? Então, por isso que talvez o que a gente esteja sentindo hoje é uma certa pressão aí no late stage, mas, de novo, boas empresas são boas empresas, né? Elas continuam buscando e conseguindo rodadas importantes ali no mercado privado, né? E tem ficado no mercado privado por mais tempo, né? De maneira que elas vão ficando cada vez mais fortes, e se um dia elas chegarem ao mercado público, vão chegar muito fortes, né? Como já são hoje no mercado privado. Você falou desse espírito empreendedor, né, que está sendo formado nas novas gerações, e aí você falou pontualmente das faculdades, né? Quer dizer, está lá dentro. Via de regra, né, quem tem esse espírito empreendedor nem sempre consegue chegar na faculdade, ainda mais no Brasil, onde tão pouca gente chega. Como é que é o currículo daqueles empreendedores que chegam até vocês? Vocês estão vendo pessoas com muita garra, muita capacidade de empreender, mas que não estão vindo das melhores faculdades ou que nem por faculdades passaram? Está chegando esse tipo de empreendedor até vocês, buscando negócios? Vocês têm olhado e falado assim, cara, é um negócio para se observar mesmo? Poxa, essa pergunta é muito boa, assim. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, o perfil do empreendedor em tecnologia de sucesso não é aquela figura do garoto que saiu da faculdade, teve uma grande ideia e foi empreender, tá? Existe, é uma figura que existe, a gente tem alguns empreendedores com esse perfil, ótimos, por sinal, mas não é a média, tá? A média é uma pessoa aí já na faixa de 35, 38 anos, que já trabalhou em alguns lugares, quer sejam startups ou mesmo em empresas incumbentes aí por 7, 8, 10 anos, né? Até porque empreender é difícil,
você precisa ter um pé de meia, né? No começo é muito duro, a conta é suada, né? Então, assim, o perfil médio do empreendedor, ele não é esse garoto aí que sai garoto ou garota que sai da faculdade, né? Embora, de novo, ele exista. O que eu posso falar é pelas telas, assim, né? Eu acho que a gente tem um volume bastante grande aí, a gente fala mais ou menos com 1.000 e poucas novas empresas todo ano, tá? É uma amostra do mercado, a gente... os números variam, tem quem fale que são cerca de 6.000 novas startups por ano, tem quem fale que são 12.000, a gente fica no 8.000 aí no meio, não deve estar muito certo, mas não deve estar muito errado também. Então, assim, obviamente, claro, né, a maioria falha e tudo mais, mas assim, o que eu posso falar é pela base das 1.000 que a gente tem contato, tá? A Stella é um fundo bastante aberto, a gente recebe das mais variadas fontes, inclusive gente que aplica pelo site, né? Não há nenhuma barreira para chegar na gente, né? Obviamente, tem uma barreira de tempo, né? Da gente tratar e da gente olhar e tudo mais. Mas a verdade é que desse volume, né, que está aberto a todos, a gente vê alguma diversidade, mas confesso que eu não vejo toda a diversidade que eu gostaria de ver, né? A gente vê, sim, gente de várias origens, desde gente que está em Stanford, Harvard, até gente que às vezes nem faculdade fez e está aqui, né? Então, assim, a gente recebe gente de uma gama bem variada, mas, eu acho que tem muito ainda para melhorar, tá? A gente tem muito conteúdo, a gente publica muito conteúdo aberto, esse conteúdo ele é acessível a todos, ele está no YouTube, ele está no astelamatrix.com.br, né, ou astela.com.br, qualquer lugar você chega lá. Então, assim, a gente publica muito conteúdo, a gente tenta ajudar empreendedor de maneira assíncrona, até com os caminhos, que são os melhores caminhos para chegar na gente, né? E de maneira bastante aberta, né? Mas eu acho que essa coisa da diversidade de origem, de formação, de conhecimento, de acesso, tem muito para melhorar no Brasil. Eu acho que a gente tem gente muito boa em todos os lugares, né? Mas isso ainda não aconteceu, acho que big time, assim, no mercado de empreendedorismo tech. Acho que tem N questões estruturais pelas quais isso acontece. Do nosso lado, a gente busca estar bastante aberto, dar feedback a todo mundo, deixar conteúdo livre, aberto, né? Tentar promover isso ao máximo, mas eu acho que a gente ainda tem um gap grande e a gente tem que se dedicar a isso, mentorar as pessoas, ajudar as pessoas. Não basta estar aberto, né? Eu acho que tem que se mexer, né? Eu acho que essas diferenças, elas vêm de anos, né, de erros e de enganos. A gente não pode achar que só porque deixa a porta aberta que as pessoas entram, né? Eu acho que você precisa ajudar a todo mundo. Se a gente tem uma visão de uma sociedade melhor e mais igualitária para todo mundo, não adianta só pegar e deixar ali, né? Tem que se mexer, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Você fez uma metáfora muito boa, né? Não adianta você entrar, deixar a porta aberta, se a pessoa que passa não sabe que pode entrar, né? Você acha que aquele ali não é um lugar para ela, então você tem essa cultura que também precisa ser quebrada, né? Pois é. Mas eu vejo uma série de movimentos muito legais, assim, né? Acho que, por exemplo, você nunca teve tantos jovens nessas escolas de coding, né? Aprendendo a desenvolver, e muitas delas têm uma capacidade muito grande, assim, de atrair jovens de todas as camadas da sociedade, né? Os valores são bastante acessíveis e são cursos que transformam a vida, assim. A gente tem N exemplos, assim, de pessoas que através da tecnologia, do conhecimento de tecnologia, realmente mudam a história sua, pessoal, das suas famílias, e é bastante empolgante, para falar a verdade. É assim. Bom, mas a gente já falou bastante do passado e do presente, vamos falar um pouquinho de futuro, então vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, na próxima rodada, Daniel, a gente fala um pouquinho sobre grana, né? E
a pergunta que eu te faço é, quanto é que vocês têm aí no cofre para investir em 2022? Dá para dizer aí qual é a perspectiva de investimento para esse ano? Uhum. Bom, vamos lá. Atualmente a Stella está no seu quarto fundo, né? Um fundo que a gente levantou ele em 2020. As melhores casas, elas têm uma característica que é a seguinte: os fundos, eles são mentalmente divididos em duas partes, né? A parte dos primeiros investimentos e o follow-on, ou seja, você faz ali primeiros investimentos numa empresa e se aquela empresa está dando certo, você guarda capital para continuar investindo nela e não ser diluído, manter a sua participação o máximo que der, né? Então, a Stella, como acho que todos os principais fundos, né, tem no follow-on aí uma parte importante aí da sua estratégia. Então, metade do nosso capital ele é reservado para follow-on. Hoje, o nosso fundo 4 segue investindo aí ainda nos primeiros logos, né? A gente ainda tem capital do fundo 4, que a gente, fundo que nasceu em 2020, a gente ainda está fazendo primeiros investimentos, mas já vem fazendo também follow-ons e a gente tem expectativa de começar a investir com o fundo 5, que é o próximo fundo da Stella, agora já no mês entre julho e agosto, né? Esse fundo, né, a gente hoje está captando ele junto aos nossos investidores atuais e se houver espaço, né, se os nossos investidores atuais não exercerem seus direitos aí de prorata, a gente eventualmente vai abrir para novos investidores também no mercado. E aí, nesse valor todo aí, dá para dizer quanto é que tem nesse fundo, ou quanto vocês estão correndo atrás para alcançar? Sigilo, como é que é? Não, o fundo 4 é um fundo de 100 milhões de dólares, né? Não me lembro em real no fechamento dele quanto que oscilou um monte. A gente usou um monte, o Fernessa para... Deve estar em quase 500. Já foi quase 600, agora deve estar uns 400 e pouco. Então, enfim, mas oscilou bastante. A gente tem uma previsão de um fundo 5 aí na faixa de uns 125 a 150 milhões de dólares, né? A gente acredita que é um sweet spot aí de tamanho versus retorno, potencial de retorno bastante interessante aí para o mercado brasileiro. A gente está bem animado, né? Então, de novo, comentei, né? A gente tem commitments importantes aí dos nossos investidores atuais. Então, e acho que não só a gente, né, falando um pouco do mercado, também todos os nossos principais concorrentes, que é curioso, né, nosso mercado, o nosso concorrente é nosso sócio, né, porque a gente é sempre sócio de algum dos nossos concorrentes em alguma empresa, né, então todos esses nossos colegas aí de mercado estão captados, né, todos levantaram também fundos recentemente, então tem bastante dry powder no mercado hoje para early stage, né. Talvez a gente esteja vivendo um momento um pouquinho mais confuso aí no late stage, porque o Brasil ainda não tem grandes fundos locais de late stage, embora você tenha muitos fundos internacionais presentes no Brasil, né, SoftBank, River, Temasek, né, você tem vários players internacionais aqui, obviamente também via remoto, né, via roadshows e tudo mais, você acessa isso, mas e obviamente no late stage você tem um componente internacional bastante importante, mas no early stage eu diria que eu acho que para os próximos 2-3 anos eu diria que tem bastante dry powder no mercado. Não vejo uma redução. O fundo ele tem que investir, né? Você levantou o capital, você tem que investir, né? A não ser que você não tenha oportunidade, né? Se você não vê empresa boa, né? Mas não é isso que a gente está vendo, né? A gente vê uma qualidade excepcional, então tem capital e tem empresa. Acho que agora é escolher bem. Em média, os cheques que vocês fazem no early stage está em que faixa? A Stella ela opera em 3 tipos de cheques, né? O coração da nossa operação é o seed round, que seria aí o segundo cheque institucional da vida do empreendedor. Em alguns casos selecionados, a gente faz pre-seeds também, né? E a gente também faz série A, né? No Brasil, se a gente for pegar no ano passado, o pre-seed ele ficou na faixa de 1,5 de dólar, né? O seed round ficou na faixa de 2 a 3 milhões de dólares, e as séries A de 5 a 7 milhões de dólares, 8, enfim, embora sempre
sempre tenho que, né, tô falando, não tô nem falando a média, eu tô falando, não é a média, acho que é uma mediana, né, acho que é o ponto central. Mas sempre tem as rodadas maiores, mais esticadas, né, isso, óbvio, olha aí headline na mídia toda hora, mas de uma maneira bem consistente, acho que os cheques ficaram dentro desse tamanho aí, na grande maioria das oportunidades, né. Cada fundo da Stella, ele busca uma quantidade mais ou menos limitada de logo, então cada fundo que a gente faz, ele vai buscar 25, 30 logos, né, e aí depois parte para os follow-ons, então a gente não, por estratégia, a gente busca um portfólio mais concentrado, a gente tem um processo de seleção bastante intenso aqui, é um pouco da nossa visão. E aí, qual que é a tese? Agnóstica? Nós somos agnósticos em tecnologia, né? Existem, na verdade, assim, como é que a gente faz para entender de tudo sem entender de nada, né? Assim, então, assim, o que a gente busca, na verdade, são as arbitragens da tecnologia, né? Então, a gente entende que a tecnologia, ela proporciona 4 grandes arbitragens, né? Um é a arbitragem de aquisição, né? Você ganha clientes de uma maneira muito mais eficiente, barata do que os incumbentes, né? Acho que exemplos incríveis, né, no Brasil, né? Vamos pegar aqui desde o Nubank, né? Que acho que adquire clientes de uma maneira muito eficiente, a própria Salve do nosso portfólio, né? Enfim, acho que são exemplos muito bons. Depois, a segunda arbitragem que a gente vê no mundo digital é a de LTV, ou seja, você constrói muito mais valor ao longo do tempo, né, com o teu cliente, porque você tem acesso ao teu cliente, né, você conhece o teu cliente. Novamente, aqui a Salve é um bom exemplo, né, porque você, embora hoje eles também começam a vender no varejo, eles conhecem o cliente deles, né, eles têm nome, CPF, e-mail, celular, e aí eles trabalham isso fazendo uma construção, mas para mim o melhor exemplo é a Fender, né, a Fender dos instrumentos musicais, né, aquela empresa, né, fundada aí na década de 50, enquanto vários concorrentes tiveram muitos problemas, né, teve até o Chapter 11, né, ali da Gibson, que é o maior concorrente deles, aí nos últimos anos, a Fender, né, desenvolveu um aplicativo que você compra o instrumento, aí você paga ali, se não for de memória, $7 por mês, então você ganha aulas, aí obviamente tem acesso ao cliente, acaba ofertando um instrumento melhor, um pedal de efeito, alguma coisa, ou seja, o mundo digital permitiu a um fabricante aí de mais de 60 anos construir LTV, né? Então é uma arbitragem que a gente busca. A terceira é a arbitragem de CAPEX, né? Ou seja, essa é mais fácil de dar exemplo, né? A maior rede de hotel do mundo é o Airbnb, não tem nenhum hotel, né? A maior frota do mundo é do Uber e não tem nenhum carro, né? Então acho que é uma arbitragem que a tecnologia permite, né? Em especial com os marketplaces. E por fim, é a arbitragem de efeito de rede, né? São produtos que ficam melhores toda vez que a gente usa eles, né? Então, talvez o melhor exemplo siga sendo o Google, né? Cada busca que a gente faz torna o Google mais esperto, né? Mas acho que um bom exemplo para a gente ilustrar esse caso é a Tesla, né? A Tesla faz carros assim como a Volkswagen ou a GM. Só que a cada metro que um Tesla anda, ele está aprendendo, né? Ele está coletando dados e está jogando isso num servidor. Isso vai servir depois para fazer carro autônomo, para melhorar o produto, para uma série de coisas. Ou seja, cada metro que um Chevrolet, um Volkswagen anda, esse carro está sendo desvalorizado no mercado porque é o uso, né? E o Tesla não, ele tá tornando a companhia mais valiosa porque a companhia está aprendendo com os dados, né? Então, existem vários efeitos de rede, esse é um dos efeitos de dados, né? E é isso que a gente busca nas startups, tá? E muitas vezes elas têm mais de um, né? Você tem o caso da Salve aí, que tem a arbitragem de CAC e LTV, né? Alguns chegam até ter 3, né? E isso é bem importante, né? Porque é isso que torna um negócio digital. É isso que torna um negócio melhor do que um negócio incumbente. O negócio do incumbente, ele claramente é caracterizado por produtos que desvalorizam após a venda, né? Então, se eu for lá comprar uma garrafa de Coca-Cola, ainda que eu não a beba, se eu quiser vender de novo, eu vou ter que vender ela mais barato, né? A Coca-Cola está usada, né? Ou
um automóvel, ou mesmo um apartamento, né? Ou um eletrodoméstico, ou qualquer coisa assim, né? E no mundo digital não, né? A empresa, a cada venda, ela fica melhor, ela fica mais inteligente, né? É isso que a gente busca. E para encerrar, que a gente já até estourou o nosso tempo aqui, a conversa foi tão boa que passou voando, como é que vocês estão vendo a concorrência com os corporates, os fundos de empresas que estão aí olhando para startups que podem agregar, além da potencial de crescimento, né, podem agregar valor às corporações? Acho que não é uma concorrência, é um movimento extremamente saudável, a gente é bastante próximo de N corporates, inclusive vários corporates investem na Astela, na busca por se aproximar desse ecossistema. É um movimento global, existente em todo lugar, extremamente saudável, a gente está sempre dividindo, aprendendo com a turma de corporate. É um movimento natural aí de um ecossistema que fica cada vez mais completo, né? A existência de corporates é uma validação importante da qualidade do nosso ecossistema e excelente ter todo mundo aí. Legal. Daniel, quero te agradecer demais aí por esse papo. Muito feliz em ter a Astela aqui com a gente, conversando, trazendo um pouquinho a visão de vocês. Desejo muito sucesso para vocês e para as startups que estão aí passando pelo filtro e sendo escolhidas pela Astela como colocando isso no seu portfólio. Obrigado mesmo, viu? Pô, obrigado a vocês, boa semana para todo mundo. Estou gravando na segunda, então para quem estiver no começo de semana, mas que estiver no meio aí, vamos que vamos. Boa, obrigado por convite. Legal. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até o nosso próximo encontro. Até lá! Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.